Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta! A última aulinha do dia, né? A aulinha mais tranquila, Física 2 na área. Olha, esse assunto, já vou te adiantando, que não é um assunto que aparece tanto, tá? É um assunto um pouco mais obsoleto, vamos dizer assim. Então precisa não, vambora. No Enem. Não, mas olha só, mas é importante, é importante. Na verdade, essa aula aqui é muito legal, cara, porque ela é uma aula que vai fazer a conexão da eletrostática com a eletrodinâmica, que é o nosso próximo assunto, né? O próximo assunto a gente já vai entrar em corrente elétrica, aí a gente vai começar a falar de circuitos, hein? Aí eu vou trazer aqui as lâmpadazinhas para você ver, acendendo e tal, brilha mais, brilha menos. Vai ser legal pra caramba, tá? A gente vai entrar agora em circuitos, que é o assunto aí, né? Um dos assuntos que mais aparecem na prova. Essas próximas aulas, cara, você não pode perder as aulas de Física 2, hein? Que eu vou falar de corrente elétrica, leis de Ohm, associação de resistores. Cara, você não pode perder, porque essas aulas, a partir de agora, vão compor aí esse assunto mega ultra importante. A aula de hoje, a gente vai preparar esse terreno, né? É uma conexão ali entre a eletrostática e a eletrodinâmica, tá? Então é uma aula que cai um pouco menos, mas é um assunto importante para te preparar, para você entender bem os conceitos. Não ficar boiando depois, né? E não ficar boiando quando entrar em eletrodinâmica, exatamente. Essa é a parada. Show de bola? Vamos lá, ó. Henrique Augusto tá aí, ó. Quem fez, fez. Ana Cláudia, agora sim. Bia. Dino, tá todo mundo aí, ó. Sara Barbosa. O Henrique Augusto, cara, é meu camarada, meu amigo, ex-aluno meu, era meu amigo. Inclusive tá me esperando já pra gente entrar no squadzinho, diretor. Não, por isso que ele falou que tava... Tu viu que ele falou ali? Vamos, Major, vambora, Major, né? Pô, porque papai tem um título de respeito ali no squad, né? Chegando em casa eu já vou ligar meu PlayStation e já vou pro Warzone. Galera deve jogar Warzone aí. Tu joga não, diretor? Não. Pô, eu gosto muito, cara. Então hoje, sexta-feira, pô, tem. Hoje eu vou pra casa, vou dar uns tirinhos aí no Warzone, um joguinho que a gente gosta. Henrique já tá me aguardando. Daqui a pouco tô lá, hein? É isso. Vamos começar então? Vamos falar de Física 2? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, pessoal, é o seguinte, cara. A gente já falou de força elétrica e de campo elétrico, né? Hoje, a gente vai falar do potencial elétrico, da energia potencial e do trabalho elétrico, tá? Mas aí, vamos lá. Primeiro, deixa eu te mostrar isso aqui. Eu tenho aqui um circuito, tá? Eu tenho aqui por exemplo, uma bateria. Beleza? Eu tenho uma bateria ali. Lembra da bateria, né? Essa bateria, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Por quê? Vamos dizer o seguinte, ó. Um lado da bateria, você tem vários átomos que estão com falta de elétrons. E você sabe que os átomos, né, que estão com falta de elétrons, eles estão positivos.
os átomos que estão com excesso de elétrons estão negativos. Então é isso. Do lado de cá, você tem átomos com falta de elétrons, eles estão positivos. O lado de lá, os átomos estão com excesso de elétrons, eles estão negativos, eles querem perder elétrons. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque aí quando você conecta esses dois polos aí, o que você está promovendo ali? Você está promovendo um caminho, né? Para que esses elétrons possam ir do lado menos. Aqui você tem uma barreira aqui que impede isso. Então você tem os elétrons indo pelo condutor para o outro lado, perfeito? E aí esse movimento das cargas elétricas é o que a gente vai chamar de corrente elétrica, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Tá legal? E aí você vai tendo esse movimento, né, até que esse excesso aqui acabe e aí a bateria descarregou. Né? Quando todos os elétrons que estavam sobrando vão para o outro lado, não tem mais sobrando elétron de lugar nenhum, não tem mais faltando lugar nenhum, a bateria descarregou. Perfeito? Bom, cada polo desse aqui, a gente diz que tem um potencial elétrico. O potencial elétrico, gente, o potencial elétrico, ele é medido em volts, que você conhece da tomada e tal. Então, o potencial elétrico é como se fosse a possibilidade de um ponto no espaço ter energia, tá? Mas você não precisa se preocupar muito com essa física, não, com esse conceito. O mais importante para a gente é a diferença de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico em cada ponto é medido em volts e, por exemplo, o potencial elétrico do polo positivo é, sei lá, mais 6 volts. O potencial elétrico do polo negativo é menos 6 volts, por exemplo. Isso vai resultar que a diferença de potencial elétrico da bateria, olha lá, esse cara menos esse ficaria 6 volts menos o menos 6, menos com menos dá mais, isso dá 12 volts. Então eu tenho, por exemplo, que a bateria tem uma diferença de potencial de 12 volts. Essa DDP, essa diferença dos dois potenciais é o que a gente chama de U. Então U é a DDP, diferença de potencial. Então a ideia é o seguinte, cada polo da bateria tem um potencial elétrico devido às cargas que ele tem ali. E quando você tem dois pontos que têm potenciais diferentes, você vai ter movimento de carga. Então um potencial tem que ser diferente do outro potencial para você ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que vai promover a corrente elétrica. Tá? Então basicamente é o seguinte, ó, o potencial elétrico que uma carga pode gerar, tem até uma fórmula para você calcular, tá? Mas cara, não fica pegado a isso não, porque isso aqui nunca apareceu no Enem para você ter que calcular isso. Mas ó, ela é parecida com a fórmula do campo elétrico. Né? O potencial que uma carga pode gerar, olha lá, depende da distância que ela está do ponto. Você tem uma carga, está distante ali de 2 metros de um ponto. E depende do meio. Esse K aqui, lembra quando eu falei para você de força elétrica? Aquele K ali é uma constante, né? É a constante eletrostática do meio. Tá? É um valor dado para você, você não precisa decorar não. Esse K aí vale 9 vezes 10 a nona. Newton metro quadrado por coulomb quadrado são as unidades do sistema internacional. Então esse K é a constante eletrostática. Então assim, ó, isso aqui você encontra o potencial elétrico de uma carga. Então quando eu tenho uma carga aqui no espaço e ela está distante de 3 metros de um ponto, eu quero saber quanto vale o potencial dela naquele ponto. Você vai usar isso aqui, ó. K, que é a constante, ali, Q, que é a carga, e D, a distância. Você calcula o potencial lá. Mas isso não é importante pra gente por enquanto, né? O que vai ser importante, como eu te falei, né, já que a gente está dando uma aula direcionada para o Enem aqui, o que vai ser importante vai ser a diferença de potencial. É isso que vai ser a DDP. É isso aqui, ó,
que vai gerar uma corrente elétrica. Mas vamos lá. Então a bateria tem elétrons de um lado, a falta deles do outro. Os dois polos, então, vão ter potenciais elétricos diferentes. Tá? O potencial é dado por isso aqui. O fato dessa bateria ter cargas, isso também gera um acúmulo de energia. Essa bateria, ela vai ter uma energia potencial elétrica. Uma energia elétrica. Tá? Ela vai ter uma energia potencial elétrica. Essa energia, isso aqui é medido em, vou botar aqui uma chavinha para colocar a unidade. É medido em volt. Tá? Medido em volt. Potencial elétrico. A energia potencial elétrica, ela também é resultado desse acúmulo de cargas. Então, a energia potencial elétrica é dado por uma outra fórmula. Cara, presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção. Eu estou colocando essas fórmulas aqui, mas nenhuma dessas fórmulas cai no Enem, cara. Isso aqui é só para você ter uma visão ali. Isso nunca apareceu no Enem, para você ter que calcular nada, tá? Eu só quero que você enxergue a fórmula, só para você ter uma ideia do que se trata, para te auxiliar no entendimento do conceito, tá? Então, por exemplo, a energia potencial elétrica, ela surge a partir de duas cargas. Então, quando você tem duas cargas, você já tem uma energia no sistema, uma energia potencial. É parecida, por exemplo, com a energia potencial gravitacional, que a gente vai estudar em mecânica daqui a pouco. Ou com a energia potencial elástica, quando você deforma uma mola, né? Você tem energia, porque essa mola vai, por exemplo, promover o movimento de uma pedra. Então, quando você tem duas cargas, você tem uma energia ali, porque a qualquer momento essas cargas podem entrar em movimento. Se eu soltar essas cargas, elas começam a se repelir, então elas entram em movimento. Para elas entrarem em movimento é porque elas têm energia. Então, a energia potencial elétrica surge a partir de duas cargas e a distância entre elas. Ó. Se eu tiver mais cargas, obviamente eu vou ter mais energia. Que aí eu tenho energia, cada par de carga vai formar uma energia. Né? E a energia total vai ser a soma disso. Então, assim, o que eu quero que você entenda, uma bateria, pelo fato dela ter acúmulo de cargas, ela vai ter uma energia guardada ali, armazenada, e cada ponto, cada polo da bateria vai ter um potencial elétrico. Quando você liga esses dois potenciais elétricos, você cria uma diferença de potencial, uma DDP, que é o que a gente chama de tensão, né? Ou de voltagem. Perfeito? E aí é a bateria, por exemplo, 12 volts. Ah, uma bateria de 12 volts, uma tomada de 220 volts, uma tomada de 127 volts. Isso é o quê? Isso é a tensão, é a voltagem, ou a DDP, ou a diferença de potencial. Então, o fato de você ter acúmulo de cargas, você cria uma diferença de potencial nos dois polos da bateria. E também pelo fato de ter essas cargas, isso resulta o quê? Numa energia que essa bateria tem armazenada. Perfeito? Aí tem um detalhe, ó. Essa diferença de potencial, ela vai criar em todo o circuito o que a gente chama de campo elétrico. Então, olha aqui, ó. A DDP, que é a diferença de potencial, ela cria no sistema o que a gente chama de campo elétrico. Ou, você pode pensar que o campo elétrico, se você tem num sistema um campo elétrico, ele também cria uma diferença de potencial. Então assim, vamos lá. Comecei a minha aula. Vou pegar uma caixa, vou botar elétrons sobrando de um lado, elétrons faltando do outro. Com isso, eu vou ter ali uma diferença de potencial. Porque em um ponto eu vou ter um potencial elétrico, porque eu tenho cargas positivas, no outro ponto eu vou ter cargas negativas, eu vou ter um outro potencial elétrico. Se eu calcular essa diferença, diminuir um do outro, eu vou ter a voltagem da minha bateria. Voltagem é um termo meio chulo, assim, né? É um termo mais coloquial, vamos dizer assim. Mas é um termo que a gente utiliza também, tá? Então, se eu
Se eu calcular essa diferença de potencial dos dois polos da bateria, eu vou ter a minha DDP, a minha tensão, a minha voltagem. E aí, quando eu tenho essa DDP, eu crio em todo o sistema o que a gente chama de campo elétrico, que você já estudou. Certo? Ou então, se eu tiver um campo elétrico no espaço, eu já vou criar nesse espaço, entre dois pontos, que estão separados de uma certa distância, eu vou criar ali uma diferença de potencial. Então é isso que eu quero saber, o que eu quero que você entenda, quero que você saiba. A DDP gera um campo elétrico e o campo elétrico gera uma DDP. Tá? E aí eu vou colocar uma outra formulazinha aqui para você entender. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai destacando. Eu estou fazendo tipo um mapa mental aqui, a nossa aula, né? Estou colocando a bateria, o potencial elétrico em cada ponto, a energia potencial que se armazena. Aí, ó, tu já sabe o conceito de DDP, que é a diferença de potenciais elétricos. A DDP gera um campo elétrico, o campo elétrico gera uma DDP e tem uma fórmula para isso. A fórmula é essa aqui, ó. DDP, que é o nosso U, que é a diferença dos dois potenciais. Potencial é V, né? Então, potencial 1 menos o potencial 2, olha lá, vai dar o U, que é a DDP. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico. Campo elétrico é E. Energia potencial é EP. Ainda tem isso, né? As letras são parecidas. Vezes a distância. Então você tem, por exemplo, a distância entre os dois eletrodos aqui da minha bateria, que gera um campo elétrico no circuito. Se você pegar a diferença de potencial elétrico, a DDP, né? E pegar essa distância que você tem entre os eletrodos, você encontra o campo elétrico desse meu circuito. Essa é a ideia. Tá? Então isso aqui, ó, é para mostrar para você que DDP gera campo elétrico e campo elétrico gera DDP. E aí essas cargas dentro do campo elétrico é que se movem. Pelo fato de você criar uma DDP, você gera um campo elétrico no circuito e essas cargas, como estão dentro do campo elétrico, vão se mover. O campo elétrico, gente, aí agora eu peço aqui uma licença poética, né? Mas o campo elétrico é como se fosse uma gravidade elétrica. Entende? O campo elétrico é a gravidade elétrica. Então assim, por exemplo, pensa no campo gravitacional. Quando você tem massas dentro do campo gravitacional, aqui ó, uma massa dentro do campo gravitacional. Ih, travou ali, diretor? Travou? Foi. Aqui, uma massa dentro do campo gravitacional. O que acontece com uma massa dentro do campo gravitacional, se eu soltar ela? Ela sofre uma força desse campo gravitacional, ela é empurrada, né? Ou ela é puxada, enfim, mas ela sofre uma força. Não é isso? É a mesma coisa aqui. Quando você cria essa diferença de potencial na bateria, certo? Você cria em todo o circuito um campo elétrico. E como as cargas estão dentro desse campo elétrico, assim como essa massa está dentro do campo gravitacional, cargas dentro do campo elétrico vão sofrer uma força, vão se mover. Devido ao campo elétrico, essas cargas se movem. E aí essas cargas se movendo é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. É o que vai fazer os aparelhos funcionarem. Então vamos lá, recapitulando. Acumular carga gera energia acumulada e um potencial elétrico. Quando você liga dois pontos que têm potenciais diferentes, você tem uma DDP, uma diferença de potencial. Travou de novo?
Voltamos, Arthur. Voltamos. Então, ó, de novo, pessoal, a nossa aula de hoje, como eu te falei, é uma aula que aparece menos no Enem, esse assunto aqui especificamente não vai ser cobrado de você no Enem, dificilmente. Mas é uma aula que eu tô te preparando para a próxima, que é quando a gente vai entrar em circuitos. Perfeito? Então, quero que você entenda esses conceitos. Então, a aula de hoje eu comecei assim, te apresentando, por exemplo, uma bateria. Uma bateria que vai alimentar o circuito. Uma bateria vai ter um lado que tem átomos com excesso de elétrons, que estão querendo perder elétrons, e do outro lado, átomos que querem elétrons. Junto à fome com a vontade de comer. Uns quer perder, o outro quer ganhar. Beleza. Só que aqui no meio tem uma parede que impede isso. O fato de você ter mais cargas negativas de um lado e mais positivas do outro, isso gera um conceito que a gente está te apresentando agora. Isso gera um potencial elétrico diferente em cada polo. Mestre, mas o que é esse potencial elétrico diferente? Pensa no seguinte, fazendo uma analogia, os potenciais diferentes é como se fossem uma rampa, como se fossem alturas diferentes. Entendeu? Se você, por exemplo, liga duas alturas iguais, liguei aqui, ó. Aqui tem uma altura, aqui tem uma altura. Aí eu liguei duas alturas iguais. Se tu botar um objeto aqui, ele não se move. Porque ele tá... Você ligou dois pontos que têm o mesmo potencial, vamos dizer assim. Entendeu? O que seriam os potenciais diferentes? Você, por exemplo, ligar uma rampa entre um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Aí você tem dois pontos que têm potenciais diferentes. Aí essa diferença de potencial vai gerar movimento. Entende? Isso eu estou fazendo uma analogia com a gravitação. Pensando na eletricidade, é a mesma ideia. Quando você liga dois pontos que têm potenciais diferentes, você tem uma diferença de potencial, que a gente vai chamar de DDP. Alguém perguntou aí para mim. Professor, o que é DDP? DDP é diferença de potencial. É o potencial de um ponto menos o potencial do outro. O potencial é medido em volts. A diferença de potencial é a tensão, a voltagem. Essa diferença de potencial vai criar em todo o circuito um campo elétrico. Ou o campo elétrico cria DDP, ou a DDP cria campo elétrico, enfim. Né? E aí, esse campo elétrico, da mesma forma que o campo gravitacional faz força nas massas, o campo elétrico faz força nas cargas, o que faz as cargas se moverem. Por isso que essas cargas se movem e por isso que você tem a corrente elétrica. Perfeito? Obviamente, pensa comigo agora, para essas cargas se moverem, essa força elétrica, que é resultado do campo, né? Essa força elétrica que está empurrando as cargas, ela está realizando um trabalho. O que é o trabalho, gente? Trabalho é quando você, por exemplo, está gastando energia. Né? Eu vou lá e empurro uma cadeira. Quando eu empurro uma cadeira, por exemplo, eu estou gastando energia e a cadeira está ganhando energia. Ela está ganhando uma energia de movimento. Né? Porque é para ela se mover, porque ela está ganhando uma energia. Certo? E eu estou empurrando ela, estou gastando caloria. Tanto é que você vai para a academia lá para empurrar as coisas. Para gastar energia, para gastar caloria. Né? Então, quando eu empurro ela, eu estou gastando energia. Quando eu gasto energia, cara, se eu estou perdendo energia, alguém está ganhando. Porque a energia se conserva, né? Então, quando eu gasto energia, a cadeira ganha, porque ela está se movendo. Aí a gente diz que eu, então, estou realizando um trabalho. Quando eu realizo um trabalho, significa que eu consumi energia, que eu dei energia para alguém, que eu gastei minha energia para empurrar alguma coisa. Então, eu realizei um trabalho. Então, nesse caso aqui, as cargas estão sendo empurradas ali, estão se movendo, né? Então, essa bateria, a força elétrica ali, do campo elétrico, né? Está realizando um trabalho. Ela está gastando energia. E, obviamente, ela vai gastando energia, essa energia potencial, ó, que é a energia que você tem armazenada ali, vai sendo consumida. Até chegar um... Enquanto ela tiver energia, ela consegue realizar trabalho. Entende? É tipo eu aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou cheio de energia potencial. Enquanto eu tiver essa energia potencial, eu consigo realizar trabalho, né?
Mas se eu ficar realizando trabalho, o que vai acontecer com a minha energia potencial? Vai diminuir. É isso, então a bateria tem uma energia potencial, uma energia armazenada. Conforme ela vai movendo as cargas, ela vai realizando o trabalho, e essa energia armazenada vai diminuindo. Perfeito? Esse trabalho é esse consumo de energia ali que você está tendo para mover as cargas. Perfeito? E aí o trabalho, olha aqui, ó. O trabalho elétrico ó. O que é o trabalho elétrico? Vou botar aqui. Ó, energia usada para mover as cargas. Você está gastando essa energia. O trabalho elétrico para você mover as cargas é dado por isso aqui, ó. Trabalho vai ser representado por essa letra tal. E aí você vai pegar a carga que você está levando e multiplicar pela diferença de potencial. Que pode ser isso aqui ou simplesmente isso aqui, ó. Carga que você está levando vezes U. Né? Potencial 1 menos potencial outro é potencial menos potencial, né? Potencial elétrico de um ponto menos o potencial elétrico de um outro ponto é o que a gente chama de diferença de potencial. É a diferença, é um menos o outro. Essa diferença de potencial é o que a gente chama de DDP, ou simplesmente U. Perfeito? Então isso aqui, ó, é o trabalho para você levar uma carga. De novo, gente, cara, dificilmente vai aparecer essa fórmula para tu calcular. Eu só quero que você entenda o conceito e eu estou colocando as fórmulas, né? Para você ir visualizando, que seria melhor do que eu só ficasse falando aqui, mas é para você mais do que se apegar a fórmulas, é entender os conceitos. O trabalho e a energia, gente, já que o trabalho é uma forma de energia, né? Ele é dado em joule. A energia, ela é medida em joule. E o trabalho também. Tá? O trabalho também em joule. E, cara, se você olhar isso aqui em qualquer livro didático de física aí, cara, tu vai ver umas paradas assim, várias coisas para tu calcular tudo isso, sabe? Aí o cara vai botar umas cargas, calcule isso, calcule aquilo. Cara, isso não aparece no Enem. Então, assim, esses livros, a maneira como é cobrado hoje em dia, esses livros estão meio obsoletos quanto a isso. Né? Aqui no ProEnem, como a gente faz esse conteúdo digital, a gente consegue adequar isso. Então a ideia é que a gente, por exemplo, mostre isso de uma outra maneira agora. Agora é muito mais importante esses conceitos do que essas fórmulas. Eu quero que você entenda, né, esse passo a passo para você aí sim entrar no circuito. Falar, caramba, então é assim porque é por isso que as cargas se movem. Certo? Então a bateria tem energia e a força elétrica, que o campo elétrico, né, empurra as cargas, vai realizar um trabalho, vai gastar energia e você calcularia esse trabalho assim. Tá legal? Eu vou te dar um outro exemplo de potencial, mas antes, tira um print aí desse resumão. Tira um print aí desse resumão de eletrostática. Cara, isso aí é a aula de eletrostática toda, assim, o finalzinho de eletrostática que eu tô te resumindo aqui em meia hora, né? Todo o final da eletrostática, porque isso aí não aparece. Só os conceitos. Tá. Vou apagar o lado de cá e eu vou te dar um outro exemplo legal, ó. Um outro exemplo para você visualizar isso que a gente está falando. Por exemplo, o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico. Olha aqui. Por exemplo, ó. Cara, isso aqui é uma maneira mais didática de explicar, tá bom? Não é exatamente assim, não, porque você tem correntes alternadas e tudo mais. Então, as tensões flutuam, elas variam um pouco. Mas, assim, a critério de entendimento, para você visualizar, essa adaptação aqui é plausível, tá? Que é o seguinte, por exemplo, imagina um poste aqui. Aí você tem um poste e você tem lá os 3 fios assim, ó, os 3 fios do poste, né? Eu posso dizer que, por exemplo, esse fio aqui tem um potencial de 0 volts.
esse fio aqui vai ter um potencial de 110, por exemplo. E esse fio aqui vai ter um potencial de 220. Então são os potenciais elétricos de cada fio. Mas, se você liga dois pontos que têm potenciais diferentes, o que você tem? Você tem uma diferença de potencial, você tem um U. E essa diferença de potencial cria um campo elétrico. O campo elétrico vai empurrar essas cargas, realizar trabalho, empurrando as cargas nessa diferença de potencial, e você vai ter a corrente elétrica. O circuito funciona. Certo? Aí olha que legal. Olha lá, diretor. Como é que o cara faz uma tomada na casa dele? Você tem o poste lá, ó. O cara, para fazer uma tomada, ele puxa um fio daqui e um fio daqui, ó. Aí você conecta isso na tomada. Pronto. Você fez uma tomada. Você abre lá a tomadinha, né? Tira lá o parafuso, bota um fio, papá, bota um fio e acabou. Esse fio aqui de 0 volts a gente costuma chamar de neutro, né? É o neutro. E esse aqui é o de fase. Então se você conectar um fase com o neutro, você tem lá uma tomada de 110 volts. Porque qual é a diferença de potencial? 110 menos 0 vai dar 110 volts. Como é que você faria uma tomada de 220? Você puxa um fio dois fios de fase, né? Que na verdade, olha aqui, para ficar até mais fácil para você visualizar, a gente pode trocar o seguinte. Imagine que um potencial é 110 e o outro potencial é menos 110. Ó. Um fio tem um potencial de 110 e o outro fio tem um potencial de menos 110. Aí, olha lá, aqui fica até mais correto essa adaptação que eu estou fazendo. Porque aí você vai fazer o seguinte, ó, como é que você faria uma tomada de 220? Você puxa um fio daqui e um fio daqui, ó, dois fios de fase. Aí se você puxar dois fios de fase, você vai ter uma tomada de 110 menos 110 dá 220. A diferença de potencial, ó, 110 menos o outro que é menos 110. E aí menos com menos dá mais. Isso daria então uma tomada de 220 volts. Certo? Se você puxar do menos 110 e do zero, você tem uma outra tomada de 110 volts. Agora, se você puxar um fio daqui, ó, um fio do 110 e outro fio do 110. Quanto é que dá essa diferença de potencial? Pô, 110 menos 110 dá zero. 0 volts. Essa tomada não funciona. Não passa corrente. Não tem diferença de potencial, não se cria campo elétrico, não tem movimento de carga, não passa corrente. É por isso que o passarinho ele pode pousar no fio, diretor, que ele não toma choque. Porque ele pousa no mesmo fio. Então uma patinha dele está no potencial, outra patinha está no mesmo potencial. A diferença de potencial é zero. Ele não pode encostar no fio de baixo. Ele deu uma bicadinha. Cara, tinha uma cidade, eu vi essa reportagem, que o prefeito fez uma obra para aumentar o espaçamento entre os fios, porque tinha uns pássaros lá da cidade que eram muito grandes, e aí eles pousavam no fio e a cabeça dele encostava no outro, cara. Aí tomava pancada, tomava porradinha. Aí o prefeito fez uma obra para poder aumentar isso, para eles poderem não encostar. Maneiro, né? Os miquinhos, aqui vira e mexe tem uns miquinhos, já viu os miquinhos passando pelos fios? Cara, às vezes sempre que vê um miquinho eu fico olhando, cara. Os miquinhos são danados. Porque quando ele vai pular pro outro fio, ele pula. Ele não fica encostando num fio e mete a mão no outro, não. Ele sabe. Provavelmente ele deve ter visto, né? Algum miquinho se ferrando e esse ensinamento tá passando aí, porque ele salta de um fio pro outro. E aí você não toma choque. Você não pode encostar em dois, né? Diferente, porque aí você cria uma diferença de potencial. Se a diferença de potencial é zero, você não toma choque. É assim que você faz a tomada. Obviamente, né? Essa tomada, antes de chegar na sua casa, ela passa por um relógio. E aí a companhia de energia elétrica vai contabilizar quanto tu está consumindo. Porque se esse fio não passar por um relógio, você não consegue medir. A companhia elétrica não consegue medir. Aí é o famoso gato, exatamente. Que é crime, né? Que é crime. Se o cara puxar direto do fio, do poste, é crime, né? Tem que passar por um relógio para ser contabilizado.
Veja bem, que fique claro que eu não estou ensinando ninguém a fazer gato aqui não, tá? Estou dizendo que é crime, tá? Não pode fazer isso. Mas tem gente que faz, né? Então, por exemplo, sei lá, você tá lá, você sobe no poste lá e pula num fio. Se você ficar segurando num fio só, pô, tá tranquilão, cara. Tu não toma choque. Tu não pode encostar no outro. Ou encostar no chão, né? Aí você cria uma diferença de potencial. Ou na escada, porque a escada está em contato com o chão. Aí o chão a gente diz que é um potencial zero, né? Então você cria uma diferença de potencial. Certo? Show de bola? Olha lá. Gato é bravo. É, irmão. Nunca paguei energia. Que isso, Paulo? O Paulo tá se assumindo aí, ó. Alô, alô, Polícia Federal aí, ó. Olha o Paulo aí, assumindo aí o crime em rede nacional. Bom, galera, vamos ver uma questãozinha, só pra gente ir rapidinho, ver qual é? Enquanto você tá dando um print aí. O Paulo tá brincando, não é possível. Tá, bota na tela aí, por favor. Tá aí, ó, por exemplo, essa questãozinha aí do Albert Einstein, tá? Olha lá. Vamos lá. Deixa eu botar aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma questãozinha usando uma formulazinha dessas daí. Mas fique tranquilo, cara, no Enem dificilmente isso aparece. Mas em outros vestibulares pode ser. Olha lá. Tubarões apresentam estruturas sensoriais próximas aos seus focinhos, chamados de ampolas de Lorenzini, com a capacidade de detectar campos elétricos muito sutis, gerados por outros animais. São eletroreceptores que, além de facilitar a caça de suas presas, possibilitam-lhes orientar-se durante a navegação. Olha aí que legal. Alguns tubarões podem detectar campos elétricos muito fracos, da ordem de 10 elevado a menos 6 volts por metro. Aqui, por que volt por metro? Vem pra cá, ó, diretor. Ele já tá te dando a dica, ó. Porque a DDP é em volt, a distância é em metro, né? Se você passar essa distância para lá dividindo, ó, campo elétrico é volt dividido por metro. Tá certo? Então o campo elétrico pode ser medido em volt por metro. Então esse cara tá em volt, esse cara tá em metro, e tu acha o campo elétrico. Já tá te dando a dica. Volta lá então. Beleza. Para se ter uma ideia da grande sensibilidade elétrica dos sensores desses animais, considere que esse mesmo campo elétrico seja produzido entre duas placas metálicas paralelas, ligadas a uma pilha comum de 1,5 volts, como mostrado na figura. Olha lá. Então o cara ligou duas placas paralelas, uma distância aqui de 1,5 volts, de uma DDP, né? Uma pilha que tem uma DDP de 1,5 volts, tá? Essa é a diferença de potencial ali da minha pilha. Olha lá, mais e menos, tá vendo? Esse aqui é o símbolo que a gente usa aqui, ó, para representar uma fonte que fornece DDP, uma pilha, uma bateria, tá vendo? Um polo mais, um polo menos. É um símbolo que a gente vai começar a se deparar com isso a partir das próximas aulas aí, quando a gente começar a falar de circuitos. Nesse caso, quanto vale a distância entre as placas? Aí ele quer a distância. Aí que moleza. Tá vendo? Ele está me dando o campo elétrico, ele está me dando a DDP, e ele quer a distância entre as placas. Pronto. Então vamos lá. O campo elétrico, olha lá, essa é a questão número 1 aí, ó. O campo elétrico, ele é dado por 10 elevado a menos 6 volts por metro. E a DDP da pilha é de 1,5 volts. É a DDP entre o polo positivo e o polo negativo de uma pilha. Perfeito? Ele quer a distância entre aquelas placas, porque entre aquelas placas você criou uma DDP, entre aqueles eletrodos você criou uma DDP, né? E essa DDP está a uma certa distância, que é justamente a distância entre as placas. Ali dentro daquela região, então, foi criado um campo elétrico. Né? Ele quer saber, então, qual seria essa distância. Olha lá. É o famoso WED. Inclusive, no nosso material tem outras questões aí, tá? Que você trabalha com essas formulazinhas aí que eu coloquei para vocês. É bom você dar uma olhadinha. São tudo questões simples, que é basicamente você usar essas formulazinhas, mas é legal você ler esses textos para você ir entendendo do que se trata. Esses conceitos, o próprio texto te explica alguma coisa, né, e vai fortalecendo essa ideia dos conceitos. E aí você pratica aí, faz
faz umas questõezinhas aí com essas formulazinhas para você ir poder se familiarizando, tá? Mas fica tranquilo, como eu te falei, esse assunto aqui é um assunto que cai bem pouco e para calcular, assim, dificilmente vai aparecer. Vamos lá. Então a DDP vale 1,5, o campo elétrico vale 10 a menos 6. E eu vou ter a distância. Se eu passar esse cara para lá dividindo, eu vou ter que 1,5 dividido por 10 elevado a menos 6 é igual a D. Certo? E aí eu vou passar... O que eu faço aqui com essa potência de 10? Eu vou passar ela para cima, né? Existe uma propriedade de potência que se eu levantar, se eu elevar esse cara, se eu botar esse cara no numerador, né? Esse 10 a menos 6, passar ele para cima aqui no numerador, você troca o sinal do expoente. Então a distância ficaria 1,5 vezes 10 elevado a 6. O quê? Metros. Lembra que o campo elétrico está em volt por metro. Então a DDP está em volt e a distância tem que estar em metro. Está aí. Essa é a distância, então, entre as placas. Show de bola? Maravilha? Hein? Olha lá. É isso. A galera tá aí, tá presente. A galera tá presente até o final. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficou? A galera já printou aí, né? Olha lá. Então tá lá, o gabarito é a letra B, ó. 1,5 vezes 10 a sexta metros. Maravilha, maravilha, galera. Maravilha, diretor. É isso, tá? Pessoal, tira o print lá. Como eu te falei, essa aula é uma aula de conexão ali entre a eletrostática e a eletrodinâmica. Perfeito? A gente viu aí, a gente já tinha visto, né, a ideia de carga elétrica, né? Átomos positivos, negativos, recebe elétrons, perde elétrons. Falamos de força elétrica, falamos de campo elétrico. Aí hoje a gente deu uma finalizada aí naqueles conceitos: potencial, energia potencial, trabalho, né? A DDP que cria um campo elétrico, pá. Então, a gente meio que abordou esses temas conceituais da física para que você possa entender fisicamente o que está acontecendo num circuito. Na próxima aula a gente já começa com os circuitos, a gente já vai começar a falar de corrente elétrica. E aí já é uma coisa muito mais palpável, vai ser muito mais concreto para a gente. Essa aula é uma aula muito mais abstrata, né? Uma aula mais conceitual, entende? Para você entender a física por trás. A partir de agora a gente já vai começar a calcular amperes, calcular voltagem, a resistência do aparelho, resistência do chuveiro, né? Quantos quilowatt-hora que o ar-condicionado gastou, se ele ficar ligado tantas horas, quantos quilowatt-hora ele vai consumir. Então uma coisa muito mais concreta a partir de agora e muito mais legal, que inclusive eu posso até trazer aqui experimentos. Eu tenho uns circuitos, umas lâmpadazinhas pra gente ver. Então vai ser bem legal a sequência a partir de agora da Física 2, você não pode perder, porque é um assunto que cai muito. E é um assunto que eu vou dar com todo carinho aqui, porque a gente vai, de fato, minuciosamente explicar todos esses assuntos para você ficar apto aí, para você tirar onda em eletrodinâmica. Valeu, galerinha! Mais uma vez foi um prazer, obrigado pela atenção aí, um beijo grande, um bom final de semana a todos e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.